Je m'appelle du nom de la première sorcière brûlée en 1258. Je m'appelle du nom des 7 millions de sorcières brûlées vives jusqu'en 1782. Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières. Je m'appelle Pauline Julien. Je m'appelle Anne Sylvestre. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Você já deve ter ouvido essa frase por aí. Ela é da filósofa francesa Simone de Beauvoir, que faleceu no dia 14 de abril de 1986. Simone nasceu em 1908 em Paris, na França. Em uma época em que ainda não era comum que as mulheres frequentassem a universidade, os pais de Simone sempre a encorajaram a estudar. Após terminar o colégio, ao contrário do que era comum então, ela entrou na faculdade, onde estudou matemática, literatura e filosofia, e em 1929 ela foi aprovada em segundo lugar em uma espécie de exame nacional que é considerado ainda hoje um dos exames acadêmicos mais rigorosos da França. Ela tinha então 21 anos e foi a estudante mais jovem a obter essa aprovação e a se tornar professora de filosofia. Além de ter sido professora, Simone foi uma filósofa muito importante e uma autora fundamental para a teoria feminista, que começou a se formar como um campo de estudos por volta da década de 1960. A Simone começou a escrever muito antes disso, e por isso ela é considerada uma grande influência para o desenvolvimento da teoria feminista. Entre 1949 e 1979, ela publicou mais de 150 textos feministas, escreveu dezenas de artigos e livros sobre filosofia, publicou uma importante obra literária e, após a década de 1970, se uniu ao movimento feminista e teve uma atuação muito ativa. Mas foi a partir do primeiro livro que ela publicou, um livro em 2 volumes, que ela se tornou uma intelectual muito conhecida. Publicado em 1949, o livro O Segundo Sexo foi um grande sucesso e um grande escândalo, fazendo com que Simone se tornasse muito reconhecida, mas também fosse muito atacada. Foi nesse livro que ela escreveu a famosa frase: "Não se nasce mulher, torna-se mulher". E para entender um pouco o que ela quis dizer com isso, é importante entender em que contexto esse livro foi escrito. O livro foi publicado 4 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, muitas mulheres, mas principalmente muitos homens, foram deslocados para as trincheiras. Isso fez com que as mulheres tivessem que assumir postos de trabalho e lugares na vida pública que antes eram proibidos ou pelo menos dificultados para as mulheres. É importante lembrar que as mulheres precisavam, por exemplo, de permissão do pai ou do marido para trabalhar, e que, na França, foi só em 1946 que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Mas quando a guerra acabou, em 1945, houve um intenso esforço do governo francês, como uma política pública mesmo, para que as mulheres voltassem para casa, tivessem filhos e assumissem o seu, digamos, destino natural. Ou seja, naquela época, o que se esperava e exigia das mulheres é que elas fossem destinadas ao trabalho doméstico. Qual era o problema do trabalho doméstico? Em primeiro lugar, o problema era que isso fosse visto como um trabalho exclusivo das mulheres. Em segundo lugar, enquanto aos homens era permitido que desenvolvessem sua criatividade, encontrassem carreiras, se aventurassem, o destino da mulher e sua realização pessoal dependiam de um bom casamento. O terceiro problema é que o trabalho doméstico, todo mundo que o faz sabe que é um trabalho desgastante e pesado, mas o trabalho doméstico não é considerado trabalho, não é reconhecido e não é remunerado. Ainda que possa trabalhar fora, a mulher normalmente ganha menos, ainda que exerça a mesma função do homem, e acumula os fazeres domésticos, que a sociedade cobra que sejam feitos exclusivamente por ela. Aqui no Brasil ainda hoje é assim, mas essas expectativas eram ainda mais presentes na época em que a Simone escreveu seu livro. Então, as condições sociais de vida da mulher a colocavam em uma situação de submissão, de dominação e dependência em relação aos homens. Com seu livro, Simone queria entender a origem dessa situação. É um livro muito complexo, muito denso,
Mas para resumir um pouco, a gente pode dizer que ela começa a pesquisa dela investigando a biologia. Ela não nega, é claro, que haja diferenças biológicas, diferenças físicas entre os seres humanos. Mas não há nada nessas diferenças que expliquem ou justifiquem que a mulher seja limitada a uma situação de submissão e dependência. Portanto, se a sociedade considera que a mulher que teve sucesso é aquela que teve um bom casamento e cuida ordeiramente do lar, que isso é uma mulher, na verdade, nada predispõe a mulher a isso. Não há razão biológica, natural ou essencial para que a mulher seja destinada a essa função social. Simone acreditava que todos os seres humanos nasciam com as mesmas potencialidades e poderiam atingir e conquistar os mesmos objetivos. Por isso, quando ela diz que nos tornamos mulheres, ela quer dizer que o que se chama de mulher é algo construído socialmente. Ainda hoje, há sociedades em que uma mulher que trabalha fora de casa não é considerada uma mulher, porque trabalhar fora de casa não é aceitável para uma mulher. Ou uma mulher que não tenha filhos também não é considerada uma mulher, porque a essência da mulher seria gerar filhos. A importância de se desconstruir essas noções e de se desconstruir a ideia de que a submissão e a dependência da mulher sejam algo natural é que, uma vez demonstrado que isso é uma construção social, isso pode ser transformado. Simone apoiava, é claro, que as mulheres pudessem trabalhar fora de casa, ou em casa, se quisessem, mas que conquistassem os mesmos direitos dos homens. Mas, acima de tudo, ela sabia que em uma sociedade estruturada a partir do patriarcado, da opressão, da exploração da força de trabalho, onde o outro se torna objeto e não sujeito, não haveria uma verdadeira emancipação, nem que a mulher conseguisse os mesmos trabalhos e a mesma remuneração. Por isso, Simone não acreditava que a transformação poderia ser individual, ou seja, que cada mulher poderia sozinha fazer essa transformação na sua própria vida. Era necessário que a estrutura toda da sociedade fosse alterada. E a importância de compreender que as condições da vida que hoje vivemos não são naturais, mas foram criadas socialmente, é que isso nos deixa compreender que a transformação dessa sociedade é possível e que para uma vida de liberdade é preciso um trabalho coletivo de transformação. Como escreveu Beauvoir, querer ser livre é também querer livres os outros. MTST, a luta é pra valer. Élire parmi les éminentes, celle qui me ferait frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs innées, mes Philippines, mes savantes et mes bécassines, Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans La Reine Christine.